me dê graça para transmiti-la, amém? Pai, eu quero te agradecer por cada momento deste culto, por esse tempo gracioso de louvor, de adoração, de celebração da ceia. E nesse momento eu peço ao Senhor que venha falar conosco através da Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para que essa semente caia numa terra preparada para gerar vida em nossa vida. Eu peço que o Senhor me abençoe, me capacite, para que eu transmita com fidelidade e com unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguma arte com o título. Tem, né? Plantados no deserto. Essa imagem, ela é uma imagem de uma planta, de uma árvore, bastante resistente, que foi usada, inclusive, para que fosse feita através da madeira dela, a arca da aliança do Senhor, a árvore da acácia, né? É só uma representação simbólica para a mensagem que a gente quer trazer nessa noite. Eu convido você comigo a abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 41, eu vou ler os versículos 17 a 20. Isaías 41, do 17 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, e conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmo e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel os criou. Amém, igreja? Isaías foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Profetizou aproximadamente entre os anos 735 e 650, não se tem uma data exata, antes de Cristo, né? E é considerado o mais completo livro do Antigo Testamento, o que mais apresenta profecias sobre a vinda do Messias, de Jesus Cristo. E esse capítulo 41, ele fala justamente da provisão de um Redentor. A minha Bíblia tem um título em cima do capítulo 41 que diz: Deus suscita o Redentor. Embora a referência principal se trata da libertação do jugo opressor que a nação de Israel estava passando, nós podemos receber essas palavras sobre a nossa vida, pois nós somos hoje o povo redimido de Deus. Amém? A nação de Israel, ela teve uma missão até um certo ponto. Ela foi usada por Deus para a vinda do Messias, uma nação formada pelo próprio Deus a partir de Abraão. No tempo da plenitude, na plenitude do tempo, o Salvador veio, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma descendência, podemos dizer assim, uma descendência espiritual de Abraão, né? Pois Jesus é o Redentor profetizado por Isaías, né? Há várias profecias de Isaías que se referem à vinda do Senhor Jesus Cristo. E esse capítulo 41, né, lendo esse capítulo, a gente encontra alguns versículos que eles nos fortalecem, nos encorajam muito. Aliás, um dos versículos mais conhecidos do livro de Isaías está no capítulo 41, que é exatamente o versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, com o meu braço direito. Esse é um versículo muito repetido. É uma palavra de confiança, de encorajamento, uma palavra de segurança do nosso Deus a respeito de nós, que somos o seu povo. Assim como Israel, na época de Isaías, recebeu essa palavra, eles viviam debaixo de um momento de opressão, de um momento de luta, e Deus dá essa palavra.
nós hoje recebemos essa palavra. Você crê, você recebe essa palavra na tua vida? Amém? Sim, amados, nós temos que crer e receber a palavra de Deus na nossa vida. Quando nós estamos abatidos, cansados, sobrecarregados, muitas vezes oprimidos pelas adversidades da vida, e nós lemos um versículo como esse, entendendo a palavra de Deus trazendo para a nossa vida, nós sentimos em nossa alma um fortalecimento que vem da parte de Deus. E não é só esse, você vai ver um pouco mais adiante, né? No versículo de número 13, Deus reafirmando essas palavras, Ele diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Como é bom a gente receber pela fé essas palavras. Nós cremos que há um Deus que se preocupa conosco, que conhece todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, que conhece as lutas que nós enfrentamos muitas vezes no íntimo, sozinhos. E aí então nós pegamos essa palavra e trazemos pela fé na nossa vida. Sim, o meu Deus, Ele diz que Ele me toma pela mão direita, Ele me diz para que eu não tenha medo, e Ele diz que Ele me ajuda. E nós recebemos isso pela fé. Tudo isso está no capítulo 41. Mas, para pensar um pouquinho. Por quê? E para quem Deus diz essas palavras? Quem que precisa de ajuda? Quem que precisa de tudo isso? Será que é para quando a vida está indo tudo bem? Eu entendo que em todo tempo nós precisamos da presença, do socorro e da ajuda de Deus. Mas, amados, essas palavras de encorajamento, o alvo dessas promessas é principalmente aqueles que estão passando por adversidades. O alvo dessas palavras tremendas de promessa de Deus é para aqueles que estão enfrentando hoje um momento difícil na sua vida, seja qual for a área. Então nós podemos dizer: Senhor, essa palavra é para mim hoje. Eu preciso dessa palavra mais do que nunca. Eu tenho que entender o que é esse socorro, essa ajuda que o Senhor diz na tua palavra. Então a gente faz essa reflexão, nós entendemos que essa palavra é para nós. Mas eu fico pensando também, por que nós que fomos esse povo escolhido e separado por Deus, um povo que Deus separou para a sua exclusividade, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, a igreja do Senhor Jesus, por que nós passamos por adversidades? Por que mesmo tendo essas palavras de promessa, Deus permite a gente passar por lutas e por adversidades? Ainda essa semana, compartilhando um momento com uma irmã da igreja, a quem eu estava mandando uma palavra, ela, depois de receber a palavra, ela perguntou para mim: por que Deus permite eu passar por isso? Pelas dificuldades, pelas lutas que ela está passando. E eu falei: eu não tenho uma resposta pronta no momento. Mas aí durante essa semana, refletindo nesse texto, né, eu entendi a resposta de Deus, do porquê que mesmo o seu povo escolhido, o seu povo separado, o seu povo eleito, por que nós passamos por momentos de adversidades, de dificuldades na nossa vida? Por que Deus permite a gente passar pelos desertos da vida? E eu encontrei, né, eu separei, existem mais, né, se a gente for aprofundar, mas eu separei duas respostas para a nossa vida, para a gente entender, né, por que eu, sendo parte do povo de Deus, Deus não me protege, não impede de eu passar por certas lutas na vida, por provações, por dificuldades, né? E a primeira resposta nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Ali Deus está explicando o porquê que Ele permitiu o seu povo, que estava sendo formado, passar pelo deserto. Foram 40 anos de deserto que o povo hebreu passou. E ali em Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, Deus diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Moisés estava dizendo para o povo isso. E Moisés afirma: foi o Senhor
teu Deus, ou seja, o próprio Deus, quem fez com que esse povo fosse enviado para o deserto e ali peregrinasse por 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. Então veja bem, amados, Deus muitas vezes nos leva a passar por um deserto, e normalmente esse deserto acontece após a nossa conversão. Depois vem alguns outros, mas normalmente após a nossa conversão a gente entra num deserto, e Deus está ali provando o nosso coração, se nós vamos permanecer firmes, se nós vamos continuar buscando o socorro, a proteção dEle, enquanto nós somos provados no deserto, se nós não vamos criar um coração soberbo, cheio de orgulho. Por isso Deus permite a gente passar por algumas humilhações, e a gente tem que suportar as humilhações. Elas fazem parte de um treinamento, de uma disciplina de Deus na nossa vida. Ele diz assim também: Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender, olha só, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Nós não vivemos só das coisas materiais, nós vivemos daquilo que saiu da boca do Senhor, que está escrito hoje aqui na palavra de Deus. Por isso que nós podemos pegar o texto lá de Isaías e trazer para a nossa vida como um ato de fé, receber essa palavra, porque ela saiu da boca do Senhor, e nós vivemos por aquilo que sai da boca do Senhor. O justo vive pela fé, amém, igreja? E Deus permitiu aquele povo passar pelo deserto, mas em nenhum momento eles estiveram sozinhos no deserto. Em nenhum momento lhes faltou o necessário enquanto eles passavam por aquele período de disciplina do deserto. A sequência do texto de Deuteronômio, no versículo 4, capítulo 8, versículo 4, diz: Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então essa foi a primeira resposta que eu encontrei dentro desse texto. Aliás, quando a gente vai lá para o texto de Hebreus capítulo 12, no versículo 10, ele diz assim: Pois eles, se referindo aos nossos pais naturais, nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então veja só, é um ato de bondade e misericórdia de Deus, quando Ele nos permite passar por um tempo no deserto. Ele está nos disciplinando e favorecendo para que a gente desenvolva perseverança, confiança, firmeza na fé e santificação. Se Ele fez isso com o seu povo lá no passado, quando Ele estava formando a nação de Israel, certamente Ele continua fazendo isso hoje, através da sua igreja. Todos nós, né? Não tem nenhum filhinho preferido do pai que não vai passar pelas situações de deserto, de adversidade, de dificuldades na vida. Sabe por quê, amados? Porque o deserto forja o nosso caráter. O deserto forja o nosso caráter e nos leva a viver conforme os princípios que Deus estabeleceu. Lá no texto de Deuteronômio ele continua dizendo: para ver se vocês aprendem a obedecer os meus mandamentos. Eles estavam debaixo da lei. Obedecer os mandamentos, bênção. Desobedecer os mandamentos, maldição. Era o tempo da lei, né? Nós temos ainda um grande privilégio de estarmos no tempo da graça, onde muitas vezes o juízo de Deus ele é prolongado. A paciência, a longanimidade de Deus, ela é prolongada para gerar tempo da nossa correção, de a gente consertar aquilo que precisa ser consertado na nossa vida. Então essa é uma primeira resposta, né? O porquê que Deus permitiu eles passarem. E o duro que foram 40 anos. Sabe o que isso significa? Eles eram um povo de dura cerviz, né? Pescoço duro, um povo que não se dobra fácil,
que não aprende fácil as lições. Por isso levou 40 anos, né, caminhando naquele deserto, se rebelando contra Deus, sofrendo juízos. 40 anos, eu digo, quanto mais dura for a nossa serviço, mais tempo leva o nosso deserto. Quanto mais difícil o aprendizado, né, mais tempo leva o deserto. Invertendo, quanto mais ensinável eu for, menos tempo de deserto. A gente vai aprendendo as lições mais rápidas quando a gente entende, né, a forma de Deus trabalhar, né? E apesar de tudo, Deus nunca deixou que faltasse o necessário quando eles passaram pelo deserto. A água vinha quando eles tinham vontade da carne, eles tinham a carne, e mais do que tudo isso, um alimento espiritual que descia do céu, o maná que caía todas as manhãs, algo que eles não sabiam o que era. A palavra maná, ela tem na origem hebraica o significado: o que é isso? A primeira vez que eles reclamaram, eles não tinham pão, Deus manda o maná, um alimento espiritual, cheio de sentidos espirituais, né? Tinha que colher, sair para fora e colher todos os dias aquele alimento espiritual. Tinha que trabalhar ele para você comer, fazer um bolo, fazer um pão, né? Não é braço cruzado. E tinha que obedecer. Olha, cada dia vinha a porção necessária. Se juntasse para o dia seguinte, estragava. No dia do sábado, que era o dia do descanso, não caía maná, mas no dia anterior podia colher uma porção dobrada. Então veja só, ali está incutido todo o cuidado de Deus para a nossa vida. Tudo que nós precisamos, Deus nos supre, mesmo em meio às dificuldades de estar passando por um deserto. Amém? É assim que funciona, né? E até o Senhor Jesus teve que passar pelo deserto. Mateus capítulo 4, no versículo 1, logo depois de ter sido batizado, o texto diz que a seguir foi Jesus levado, sabe por quem? Pelo Espírito Santo. Sabe para onde? Para o deserto. E sabe para quê? Para ser tentado por Satanás. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quanto à sua natureza divina, ele não poderia ser tentado, mas ele tinha uma missão para cumprir em natureza humana. E na sua natureza humana, logo após o batismo, logo após ouvir do Pai que ele era o Filho amado, em quem o Pai sentia todo o prazer, o Espírito Santo conduz o Senhor Jesus Cristo para o deserto para ser tentado. E ali ele ficou 40 dias em jejum absoluto. Uma preparação específica para o ministério que ele tinha que cumprir quanto à sua natureza humana. Se o Filho passou pelo deserto, meus irmãos, se você não passou ainda, vai se preparando, né? A gente passa por desertos, né? E isso faz parte de todo esse treinamento e desse cuidado de Deus. A segunda resposta, ela está mais dentro do texto que nós lemos aqui de Isaías 41. Porque Deus nos permite passar por lutas e adversidades, né? Só que aqui vai um pouco além, né? Olha só o versículo 41, 19. Plantarei no deserto. Ô Senhor, espera aí, passar pelo deserto é uma coisa, ficar plantado lá, é isso que o Senhor está dizendo, né? O Senhor vai nos plantar no deserto. Muitas vezes a palavra de Deus se refere a homens como árvores, né? E aqui o Senhor Jesus, ele diz que ele plantará no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Plantará no deserto. Como que a gente pode entender essa expressão de Deus? O Salmo 1, versículo 3, ele diz assim: o justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Jeremias 17, versículo 7 e 8,
Ele também diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde o ano todo, mesmo na sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Senhor, eu quero ser essa árvore, a que é plantada junto às águas, eu não quero ser plantado no deserto. Você também? Nós queremos ser plantados junto às nascentes de águas. É muito mais fácil de sobreviver, de suportar o calor. Mas aqui Jesus está dizendo que Ele vai plantar no deserto. E eu fiquei pensando nessa expressão. Por que Ele diz plantar no deserto? O mundo que nós vivemos, amados, ele pode ser comparado a um grande deserto. Veja só se o mundo está bem. Todos nós temos acompanhado as notícias, e hoje de uma maneira ainda muito mais intensa, porque as redes sociais, os jornais, tudo o que acontece lá do outro lado do mundo, no mesmo instante nós sabemos aqui. Acidentes, terremotos, tragédias, guerras, rumores de guerras e tudo mais que está acontecendo, corrupção, violência. Esse mundo é um grande deserto, onde nós estamos plantados nele. E nesse sentido eu entendo Deus colocando essa expressão lá em Isaías 41:19, plantados num deserto. E olha só que interessante, ele cita o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. E depois ele cita mais 3 plantas: o olmeiro, o cipreste, que é uma árvore, e o bucho, que é uma espécie de uma folhagem. E eu fiquei curioso, por que citou essas árvores especificamente, esses arbustos. E eu, muito curioso, fui pesquisar na Wikipédia um por um. E sabe o que eu achei? Há uma característica comum a todas essas plantas. E sabe o que é? Resistência. Todas essas plantas citadas aqui, que o Senhor diz que Ele vai plantar no deserto, são árvores resistentes. O cedro do Líbano, uma árvore imponente, é o símbolo da nação do Líbano. A acácia, que é uma árvore menor, né? Uma árvore que ela tem uma madeira difícil de ser trabalhada, cheia de nós, mas uma madeira resistente, que foi usada inclusive para que fosse feita a arca da aliança do Senhor. Madeira de acácia, revestida de ouro dentro e fora, uma madeira dura, resistente. A murta, uma folhagem difícil também de murchar. A oliveira, lá no Jardim das Oliveiras de Jerusalém, né, quem tem a oportunidade de ir lá, diz que há uma oliveira, que ela é do tempo de Jesus, e ela ainda está produzindo azeitonas. Uma árvore que está há 2000 anos plantada e viva. E olha que lá é uma região desértica. Então vejam só, né? Por que Jesus, porque o Senhor Deus, nesse caso, cita essas árvores? Porque Ele deseja formar em nós um povo resistente. Essas árvores são para nós o símbolo de árvores que resistem ao deserto. Por isso elas podem ser plantadas lá. E elas vivem ali, elas sobrevivem. Elas são resistentes, elas suportam o calor, elas suportam o tempo seco. Amados, é isso que Deus está formando em cada um de nós. Homens e mulheres, filhos e filhas resistentes, principalmente por uma época difícil, como nós estamos vivendo, o tempo final da graça. O Senhor está formando uma igreja e Ele precisa de homens e mulheres resistentes, com as características daquelas árvores plantadas no deserto. Resistência espiritual, resistência diante das contrariedades da nossa vida, resistência quando nós somos provados, porque isso vai fortalecer a nossa fé. Tome como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Sombra e água fresca.
Nunca na vida de Paulo, talvez antes da sua conversão, ele tenha tido alguns momentos de sombra e água fresca, mas depois do encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, a gente pode dizer que Paulo foi verdadeiramente um homem que foi plantado no deserto, e no deserto mais quente. A sua vida foi provada em todo o tempo, em situações que nós provavelmente não resistiríamos hoje. E ele frutificou até o último dia da sua vida. Preso e sofrendo, ele continuava pregando para toda a guarda pretoriana. Soldados, do imperador se converteram com a pregação de Paulo em cadeias. Em cadeias ele escreveu livros que nós usamos até hoje na sua palavra, na palavra de Deus. Então nós podemos tomar como exemplo a vida do apóstolo Paulo, um homem que foi plantado e frutificou no deserto. E quando a gente contemporaniza essa palavra para a nossa vida hoje, nós podemos entender por que Isaías 41, ele tem também as promessas. Quando a gente olha para o texto, um pouco antes, nos versículos 17 e 18 que a gente leu, nós vamos ver o profeta dizendo que os aflitos e os necessitados, os que estão passando por provações e por lutas na vida, eles buscam água para matar a sede e não encontram, sua língua está seca. Mas há uma promessa de Deus: eu, o Senhor, os ouvirei. O Senhor nos ouve em todo lugar. O Senhor nos ouve no deserto. O Senhor nos ouve em todo tempo. Os seus olhos estão sobre a nossa vida. Ele nos acompanha, Ele sabe, e Ele sabe também o limite que nós podemos suportar. Há um limite, Deus conhece o limite de cada um de nós. Ele não vai permitir que sejamos provados além dos nossos limites, mas normalmente Ele vai nos provando. Ele vai às vezes esticando um pouco o limite para que a gente vá fortalecendo nessa nossa caminhada de vida. Ele diz também, por isso que Ele diz que Ele vai abrir rios nos altos. Ele vai trazer fonte dos vales e vai tornar o deserto como um açude com águas. Não vai faltar a provisão de Deus quando a gente estiver plantado no deserto. Se você se imaginar como uma árvore plantada no deserto, você vai ter certeza absoluta que vai haver um manancial de águas. Talvez ele não é visível, talvez você tenha que aprofundar bastante as suas raízes para encontrar o manancial de águas. O socorro de Deus muitas vezes ele não é visível aos olhos, mas ele tem que ser entendido no espiritual. Quando nós buscamos a Deus, como o presbítero Paulo abriu a palavra falando sobre Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. É esse tipo de relacionamento que vem sendo pregado desde o final de dezembro do ano passado. Deus tem nos dado palavras para que a gente aprofunde o nosso relacionamento com Ele, porque os tempos são difíceis, os dias são maus, e só vai se sustentar no deserto aquele que encontrar as fontes de água, os mananciais. Nós precisamos estender as nossas raízes e alcançar as fontes, porque o nosso Deus é fonte de água viva. Amém? Ele é a fonte de água viva, Ele vai nos sustentar em todo o tempo, em qualquer provação, seja o que for que aparecer como luta na nossa vida, nós não vamos ficar prostrados no deserto. Nós temos fonte de água viva no deserto, assim como o povo de Israel teve todo o suprimento de Deus, enquanto eles passaram os 40 anos pelo deserto. O texto fala de plantados no deserto. Sim, nós estamos plantados nesse mundo. Ontem o missionário Village falou: nós estamos aqui nesse mundo, mas nós somos os influenciadores desse mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É através da minha vida e da vida de cada um dos irmãos e irmãs, de cada um dos filhos e filhas de Deus, que esse mundo vai ser influenciado. Deus tem preparado uma geração para levar a sua palavra nos tempos mais difíceis.
que vão surgir. Nós não sabemos, hoje há uma briga teológica se a igreja vai ou não passar pela tribulação, se ela vai passar até pela metade, vai ser arrebatada no meio da tribulação. Há uma disputa teológica, eu gosto de estudar esse assunto. No passado eu bati o pé e dizia que a igreja ia ser arrebatada antes. Hoje eu já andei um pouquinho mais, eu estou achando que a gente vai passar pela metade. Mas independente disso, amados, não vamos entrar aqui em discussão escatológica. Uma coisa eu tenho certeza: o Deus em quem eu tenho crido, Ele é poderoso para sustentar, seja no meio ou no fim de qualquer tribulação. Sabe por quê? Porque a tua palavra, a palavra do Senhor nosso Deus, ela diz exatamente isso. E aí então, nós podemos olhar para a palavra que o próprio Senhor Jesus disse, um versículo muito conhecido, João 16:33. O que o Senhor Jesus disse ali: estas coisas eu vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. Nós encontramos paz em Jesus Cristo. Não é a paz que o mundo dá, é a paz sobrenatural que toma conta da nossa alma, mesmo em meio às tribulações. Para que tenhas paz em mim, porque no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa garantia. Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o salmista. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo pode se levantar contra nós, mas o meu Deus é maior. Ele é por mim, Ele é por nós. O apóstolo Paulo, ele diz uma frase, uma das mais conhecidas, da Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você estiver passando pelas lutas, pelas dificuldades, e perguntar por que Deus me permite passar por isso, a primeira resposta é: Ele está te disciplinando, te preparando. Ele quer ver se você vai se manter fiel, mesmo em meio às dificuldades. A segunda resposta é porque Ele está te plantando no deserto, para você se tornar resistente, forte, para que você seja um tremendo testemunho de vida para outras pessoas. É isso que Ele faz com cada um de nós, amados. E aí então, a gente pode terminar. Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé, e o nosso ministério de música vir à frente. Abra a tua Bíblia em Isaías, ou no teu celular. Nós vamos ler todos juntos. Não importa qual versão você está aí, eu estou com a Almeida Revista Atualizada. Mas eu quero que a igreja declare essa palavra, que todos nós juntos possamos ler e receber pela fé essa palavra na nossa vida. Não uma simples leitura, um evangeliquez comum. Muitas vezes as pessoas leem, decoram um versículo, falam da boca para fora. Eu quero que cada irmão, cada irmã possa proclamar essa palavra em alta voz, trazendo como um ato de fé para a sua vida. Isaías, capítulo 41, dos versículos 8 ao versículo 10 e o versículo 13. Junto comigo, no 3, em alto e bom tom, trazendo com fé para a tua vida. 1, 2 e 3. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus. Vamos orar.
Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado porque o Senhor jamais nos desampara. Obrigado porque o Senhor é a nossa força, o nosso sustento em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor nos tem muitas vezes levado ao deserto e nos tem ali treinado e provado o nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos plantou nesse mundo para que nós sejamos sal e luz, e para que através da nossa vida, das nossas obras, resplandeça a Tua luz e o Teu nome seja engrandecido. Por isso eu oro nesse momento por mim, pela Tua igreja, e declaro que pela fé nós recebemos a Tua palavra. O Senhor é o nosso Deus, nada temerei, porque o Senhor é comigo. Andarei altaneiramente, porque o Senhor me faz forte. O Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor é o meu alto refúgio, socorro bem presente nas adversidades. Portanto, não temerei, não temerei, não temerei. Caminharei, prosseguirei adiante, porque o Senhor me toma pela mão direita e me sustenta com a sua destra fiel. Bendito e exaltado é o Senhor. Pai de bondade e misericórdia, fortalece a Tua igreja, fortalece a vida de cada irmão, cada irmã, nos renova, adestra nossas mãos para a batalha, os nossos dedos para a guerra. Coloca sobre nós o Teu escudo e a Tua proteção. Coloca ao nosso redor a Tua sede e o Teu pulo espiritual, e que nós possamos caminhar avante, adiante, cumprindo o nosso chamado, frutificando